Bom demais, louva o som mais uma vez no ar. Eu quero dizer que estou muito feliz com a sua participação no programa e quero você sempre ligado com a gente. Dê a sua opinião, mande sugestões. Vamos estar junto no programa que fala de música, entretenimento e muito mais. Bem, eu quero dizer algo muito importante para você. Para você que está em casa, eu quero que você entenda que muitas vezes existem pessoas que tentam matar os seus sonhos. E às vezes é o cara até mesmo da sua mesma etnia ou do seu credo religioso. Eu me lembro agora de uma passagem em que Jesus, quando estava naquele monte para ser preso, e que os romanos chegaram, Judas ali e Pedro. Junto deles veio um cara chamado Malcolm. Pedro fica furioso, fica muito chateado. Pedro tira a sua espada e corta a orelha de Malcolm. Mas deixa eu te falar uma coisa muito louca. Antigamente, as roupas, os trajes dos judeus designavam quem ele era. Se ele era sacerdote, se ele era ministro, se ele era uma autoridade espiritual, eclesiástica, era através de suas roupas. E Pedro percebe que aquele cara era servo do sumo sacerdote. Pedro sabia que dentro de mais ou menos um ano, aquele cara seria levantado para sacerdote. Pedro simplesmente corta a orelha de Malcolm. E a pergunta que se faz: por que Pedro corta a orelha e não outra parte de Malcolm? Que para ser realmente reverenciado, consagrado a sacerdote, ele precisava ser ungido na ponta da orelha, no botão do pé e no seu polegar. E o sacrifício não poderia ser imperfeito. Então Pedro momentaneamente corta os sonhos de Malcolm. Jesus se abaixa, pega a orelha de Malcolm e a coloca no lugar. O que quer dizer isso? Porque Malcolm, Jesus sabia que Malcolm era o cara certo no lugar errado. Porque na época quem levantava os sacerdotes eram os romanos. Mas Jesus sabia que Malcolm era um homem de bem, só estava no lugar errado. Então Jesus traz o sonho de Malcolm novamente. Eu não sei qual foi o seu sonho que você perdeu. Eu não sei aquilo que te tirou da sua meta, da sua reta, da sua direção de vida. Mas fique ligado que este Deus maravilhoso reconstrói, restitui, recoloca, te alinha ao caminho do seu sucesso. Louvor Som no ar, junto com o amigo Júlio Costa. Fique ligado, a gente volta aí com um programa muito bom. Bom demais estarmos juntos, esse é o seu programa Louvor Som, onde a música, o entretenimento, tudo do mundo gospel acontece aqui. No início do programa, nós falamos sobre pessoas que podem tentar tolir, cortar, podar os seus sonhos. E às vezes um familiar, uma pessoa próxima a você, ou até em sua igreja, não tenha zanga, nem ira, nem rancor no seu coração sobre isso. Você viu o que Pedro fez? Tentou cortar os sonhos de Malcolm quando corta a orelha dele. E o Senhor Jesus vai lá, pega a orelha de Malcolm, como se fosse um processo sobrenatural, e coloca de volta a orelha de Malcolm. Porque Deus sabia que ele estava no lugar errado, mas era a pessoa certa. Então continue nesta fé. E hoje, deixa eu falar para você aqui, hoje quem vai estar conosco é uma mulher fantástica, uma mulher única, e que temos uma amizade de mais de alguns anos. Não pode falar assim muito tempo não, que depois ela fala: Júlio, não fala a minha idade. Então deixa eu dizer para você, continua menina, continua linda, Cristina Mel, o meu carinho. Oh, meu amigo querido. Amo você, querido Júlio. amo você. Olha, gente, amo. pode falar o tempo de amizade, mais de 20 anos, né? Mais de 20 Bem mais. E ele diz que eu continuo menina, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E você também, né? Sucesso total. Sucesso sempre, total. Né? Você sabe, Cris, que eu lembro que quando eu volto ao Brasil, você estava lançando um CD infantil maravilhoso. Sim. E que foi através de você que eu ganho, quando a gente constrói o clipe, não é? Como o melhor diretor do ano. Qual foi aquele lugar? Qual foi aquele lugar? Foi Imperator? Não. Sempre havia o Troféu Talento, que é a maior premiação da música gospel nacional, né? Isso. Então, o clipe infantil foi uma inovação. Eu sempre tive essa preocupação de
investir nas crianças, porque sempre teve tanta coisa ruim que não ensinava nada para os pequeninos, e a Bíblia é tão rica de ensinamentos, de palavras, de histórias que edificam a vida da gente. Eu falei, mas por que canta a música da apresentadora tal e tal, tal, numa festa de criança e não tem música de criança? Não tem uma música referente às crianças. Vocês sabem que eu sou professora, né? Eu dei aula durante 10 anos de inglês. Falei, não, nós vamos investir nas crianças. Aí veio o nosso primeiro álbum, que é Amiguinhos do Coração. Meu Deus. E aí tem Eu Quero é Pular a Corda, e se me derem corda, eu pulo amarelinha. Coisa linda. Depois vem aquela zum e zum e zum, faz a abelhinha, zum e zum, louvando ao Deus do céu. E que também fizemos o clipe dessa música também. Foi, Você lembra disso? foi. A Cristina Mel, que é uma mulher consagrada, que ama a obra de Deus, se preocupa com tudo aquilo que está acontecendo em relação a todos os seres humanos. Mas nessa época, ela se preocupava muito com as crianças. Aí ela traz essa inovação e ela ganha como a melhor música. E junto dela, por ter construído o clipe, a gente ganha como o melhor diretor do ano. Eu tenho esse clipe guardado até hoje lá em casa, né? Gente, era uma sala vazia e eu pensando o que o Júlio vai criar no meio disso tudo. Daqui a pouco surgiu uma cama, surgiu uma escrivaninha, um armário, e aí a gente, porque fala, segunda-feira, acordo, escovo os dentes, tomo meu café. Então tinha que improvisar um quarto de uma criança. E a gente de pijama, né? Foi muito lindo. Foi uma delícia, foi gente. Muito lindo, muito foi bom. muito lindo. A gente conhece pessoas, cantores, e a gente aqui não estamos fazendo, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas a Cris é aquela mulher que ela é, o que é no palco, é na vida real. A Cris é cantora, é atriz, professora de inglês, enfim, acima de tudo isso, uma mulher muito humana. Cris, falar sobre humano, falar sobre essas coisas, será que você não acha que estamos vivendo um momento onde famílias não se preocupam mais em ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar? Existe uma passagem na Bíblia que diz que ensina o teu filho o caminho que deve seguir, e quando crescer, quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a responsabilidade de criar um filho não é da professora da escola, não é da diretora, não é do pastor ou da tia da escola bíblica dominical. É um privilégio poder educar os nossos filhos, é uma honra. Né? Porque é a geração, é aquilo que vai se perpetuar. Então, o que está acontecendo hoje é que nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Estamos perdendo o que era para conectar, né, através da internet, de aproximar as pessoas, na realidade está isolando as pessoas. Então, a criança fica sozinha no quarto, tranca a porta, você não sabe que acesso... O que ela está fazendo. Com quem está falando, o que está aprendendo. Então, tem pais que delegam hoje o ensino de uma criança ao Google. É verdade. Então, por isso que em casa você tem que falar sobre tudo com seu filho primeiro. Tem que falar sobre sexo, sim, porque é o pai e a mãe que tem que alertar. Porque nós vamos ensinar dentro dos nossos princípios, que é a Bíblia e a Palavra de Deus. Porque existe e se o mundo ensina, ensina diferente. Exatamente. Muito grande para mudar a mentalidade, fazer a cabeça da criança. Então, quando ela conhece em casa tudo que ela precisa aprender em matéria de princípios e verdades, quando ela ouvir na escola ou ouvir lá fora, ela vai dizer, não, peraí, minha mãe já me contou, não é assim que eu acredito. Então, ela vai saber dizer o que é certo e o que é errado. Mas se a mãe não fala, se o pai não fala, e um professor, que é uma figura de autoridade, ensina alguma coisa que... Pronto, fora dos escopos, a coisa vai dar ruim. Acreditar nele. Vai dar, e mais interessante, Cris, que essa passagem do grego, do original, ela fala um pouquinho diferente. No original, ela diz o seguinte, ensina o teu filho enquanto você vai pelo caminho. Ou seja, ao longo da vida, você vai instruindo o seu filho o caminho correto de aonde estacionar. E agora tem a tal da chamada inteligência artificial. O cara já não precisa mais pesquisar, o pai já não precisa mais, a inteligência artificial, que é boa, nós não estamos aqui ignorando, mas tecnologia, né? Eu acho que vai dar um pouquinho de dor de cabeça no futuro. Isso é uma coisa bem complicada. Muito complicado, Cris. Muito complicada isso, porque
eu estava vendo até a crítica de um pastor falando sobre uma propaganda de uma marca de automóvel em que tem a filha, né? Na verdade é Maria Rita dirigindo uma Kombi, e existe a Kombi de hoje, só que quem estava dirigindo era a inteligência artificial com o rosto da Elis Regina. Eu estava vendo isso. Isso é terrível. Aí eu achei interessante o antigo e o novo caminhando lado a lado. Mas o que isso vai trazer nas emoções das pessoas? Por exemplo, aquela pessoa que já partiu, um pai e uma mãe, que pode ter uma inteligência artificial que fale... Que vai trazer aquilo... Isso é a vida eterna? Isso é eternizar aquilo que passou. A própria Bíblia fala, esquece aquilo que se foi e vamos se preocupar com o que está aí por hoje. Não esquecer, minha mãe morreu. Não é isso. Mas é termos o afeto. O afeto esquece, o amor se distancia e a coisa fria vai ficando. Como é que você vai lidar com isso, né? Como é que uma criança lida com isso? Quando a gente partir, a inteligência artificial vai continuar conversando com ela e não é a gente. Como é que se diferencia o que é virtual do que é real? Complicado. Não é verdade? O cérebro da gente começa a ficar... vai dificultar. O que vai acontecer no futuro? Acontecer? Você precisa pensar? Não precisa mais pensar. Você precisa lutar, pesquisar. Antigamente era aquelas bibliotecas, Meu Deus, né? A gente ia lá fazer rascunho. E se falar em emoção agora, você falar em filho, você me reportou agora para uma música sua, que ela até hoje é muito tocada, dos pezinhos. Vou guardá-lo em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Quero oferecer essa música para todas as mamães e todas as famílias. Por isso que eu digo que a gente não pode abrir mão de ensinar aos nossos filhos. Eu não vou entregar a educação da Isabela para uma inteligência artificial. Eu estou aqui. Será que as pedras vão ter que clamar para poder falar do Evangelho? Não, Senhor, eu vou falar. Eis-me aqui. A mula vai ter que falar? A mula vai ter que falar? Não. Deus pode nos usar, Deus almeja nos usar. Eis-me aqui. Você está preparado? Você está disposto a pagar o preço? Porque é muito cômodo ficar sentado no sofá vendo Netflix, né? Ou qualquer outra coisa. Sim. Deixa lá a televisão, computador, educar teu filho. Não. Educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Educação é algo que exige dedicação, paciência, constância, persistência. O que vence hoje não é o mais rápido, ou o mais forte, ou o mais inteligente. É aquele que não desiste no meio do caminho. É o mais capacitado, que continua. Que persiste. Sim. Caiu, levanta, eu vou continuar. Caiu, eu vou até o fim, E as pessoas hoje não vão, param no meio do caminho. O casamento deu um pequeno problema, separou. Discutiu com o irmão na igreja, não quer mais saber de Deus, sai da igreja. E sai falando mal de todo mundo. Não gostou do professor da faculdade? Tranca a faculdade. Que isso, gente? Não. Vamos embora. É a questão do afeto. Você falando sobre questão de afeto, como é que está a sua família? Como é que está você? Que eu sei que você é uma mulher apaixonada pela vida, é apaixonada pela família, é apaixonada pelo homem e que Deus te deu. Como é que está tudo isso? Que crente normalmente não fala muito sobre isso, né? Como é que está isso? Está tudo lindo. Quero mandar um beijo para Isaías, doutor Isaías Costa, o melhor cirurgião dentista e implantodontista do Brasil, meu querido. 46 anos, né? 46. Na profissão. Então, é um professor, é um mestre. Aí, porque realmente é fantástico. E são 22 dentistas na família. Um vai influenciar. Veja a força que você pode exercer positiva para influenciar a sua geração. Então, ele é apaixonado, os filhos são dentistas, cada um na sua especialidade. Então, um beijo para você, meu amor. Um beijo para a Isabela Mel, que, Júlia, ela faz 15 anos esse ano. E você pensa que eu não estou sabendo disso? Gente, meu bebê cresceu. Então, eu estou assim, quero mandar um beijo para você, filha, para a Marcinha, que está comigo há quase 30 anos, a Sabrina, minha secretária também, ao Gabriel, a toda a equipe que me ajuda, né, nesse tempo todo.
33 anos de ministério. 33 anos. E eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E você falou sobre a Marcinha, aproveita e manda um beijo para ela, que estou com saudade dela há muito tempo. Eu não sei se você recorda do nosso tempo de Geração Livre da Zecap Gospel. Você lembra disso? Lembro. E eu queria que você cantasse uma música que lá naquele tempo marcou para você, que tu trouxesse rapidamente. Nós já vamos para os comerciais e já vamos ter Cris também cantando aqui no programa. Qual era a música que... Gente, olha, mas são 36 álbuns. Meu Deus. Qual era? Bom, eu vou cantar uma canção um pouco mais antiga. E ao te ver tão longe, dói mais que muito, um pedaço grande do coração tirou e levou para longe. Responde, pergunte a Deus sobre mim, vai saber que te amo demais, amigo. I love you. Meu Deus. Gente, vamos ouvir Cris cantando agora para valer. Eu sou meio suspeito de falar de Cristina Mel, porque Cris me ajudou muito na minha carreira, desde o Gospel Line, né, dos clipes. A sua participação de vida foi muito forte na minha vida. Eu quero aqui de antemão, a gente nunca teve oportunidade de fazer isso, de falar, mas eu amo muito você. Sabe, são aquelas amigas, aquelas pessoas que a gente traz para sempre na vida. E nós estávamos falando sobre afetividade, sobre o calor, sobre o abraçar. Você, pai, que talvez há muito tempo não tenha abraçado o seu filho, não tem perguntado como tem sido o dia do seu filho, e muitas vezes da sua própria esposa, não é? Ambos saem para trabalhar, ou ela permanece no lar, e esse contato vai ficando distante, e é por isso que acaba vindo as separações, não é? Eu quero dizer, Cris, que te receber aqui, na minha volta para a televisão, não é? É muito bom. Eu queria que você cantasse para a gente. Vamos ouvir Cris Mel? Aqui para todo o Brasil, Cris Mel no Louvor Som. Por mais forte que seja o vento que está soprando contra a tua vida, não se abale, não se entregue, permaneça firme, esse vento vai passar. Por mais que falem contra a tua vida, te lancem palavras de maldição, não ouça a voz do inimigo, porque Deus transforma todo mal em bênção. Deixe que se levantem, deixe que se armem, deixe que falem, Deus é contigo, Ele te livra. O que importa é o que Ele pensa da tua vida. Descanse, durma tranquilo, aquele que te guarda é fiel e não dorme. Se Ele é contigo, nada vai te parar. Se Ele é contigo, nada vai te segurar. Avance, não pare, maior é o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior aquele que está contigo. Avance, não pare, maior o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior aquele, 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 é maior aquele que está contigo. Avance!